Olá, sejam todos muito bem-vindos. E olha só, chegamos ao final de ano. Com esse final de ano, aparece estresse, sobrecarga, enfim, verdadeiros vilões da saúde. E sobre esse assunto, eu converso com a Juliana Carneiro, que é especialista em felicidade. Primeiro, eu já quero começar perguntando isso, né, Juliana? Especialista em felicidade. É possível se aprender felicidade? Conta pra gente como é que é isso, é uma ciência, o que que é? Seja bem-vinda. Obrigada, Lia, muito obrigada. Um prazer estar aqui com você, obrigada por essa oportunidade. Sim, é possível, né? Felicidade se aprende e é muito interessante, não só é possível, como também urgente. Porque a gente vive hoje numa sociedade muito adoecida, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, transtornos como depressão e ansiedade são os quartos maiores problemas de saúde pública global, né? Então, eu acho que eu estudo essa ciência já há 10 anos e eu pude acompanhar o crescimento dessa ciência, né? Que vem muito como uma resposta ao adoecimento coletivo, que foi potencializado com a pandemia. Né, ficou mais evidente, ficou impossível de continuar disfarçando, né? E agora a gente realmente, como sociedade, precisa lidar com isso. E então a psicologia positiva traz estratégias que têm o intuito de prevenir o adoecimento, né, os transtornos mentais e potencializar a felicidade. De que forma a saúde mental é mais abalada, por exemplo, nessa reta final? Está chegando um ano ao fim, muita gente está cansada, a gente vai no mercado, está um pouquinho mais cheio, o shopping está lotado, vai pegar uma estrada para ir para o litoral, a estrada está lotada, então muitas vezes eu fico observando que o que deveria ser um momento de relax, de felicidade, de, poxa, acabou o ano, estou viva, estou feliz, vira um estresse. Eu acho que entra uma coisa de sobrecarga para mulheres também, porque às vezes elas que vão ter que cuidar da ceia do Natal, elas que vão ter que resolver um monte de coisa com parentes em casa. Estou errada, Juliana, com essa visão negativista? Não, acho que você está super certa. Eu acho que sim, sobrecarrega, porque na verdade, é como se fossem mais tarefas, né? Mais coisas para você fazer. E eu acho que a sobrecarga feminina ela já é muito grande, né? Então, tem até uma pesquisa global que demonstra que nos últimos 40 anos o bem-estar subjetivo das mulheres teve uma queda. Né? E é um paradoxo da felicidade feminina, porque enquanto a gente conquistou muitos direitos, enquanto a gente ganhou, né, o mercado de trabalho, a gente teve uma queda enorme no nosso bem-estar, na nossa satisfação com a vida, né? E com certeza isso está muito relacionado exatamente ao acúmulo de funções, né? Que o fato da gente ter ido para o mercado de trabalho fez com que a gente acumulasse responsabilidades, né, e funções. Então, eu acho que isso que você traz é sim muito verdadeiro e nessa época do ano, além dessa dupla jornada, que pra gente às vezes é tripla, porque a gente também tem o exercício físico, os padrões de beleza, né? E a gente ainda tem então as tarefas que ficam sim, recaem sim sobre as mulheres, né? E qual é a saída? O que a gente pode ver para olhar esse momento de final de ano com mais tranquilidade? Primeiro, acabar com essa quantidade de coisas a fazer, né? Eu acho que essa triagem é importante fazer. Eu vou querer participar de todos os eventos, eu vou querer organizar vários eventos sociais na minha casa, eu vou querer ir para o litoral nesse momento do ano, não sei. Qual é a estratégia? Então, eu estava até falando sobre isso hoje, né? Eu fiz uma aula falando exatamente da sobrecarga feminina e o quanto isso abala a nossa saúde, quais são os gatilhos, os padrões invisíveis, né? Que nos levam para esse lugar de sobrecarga e como a gente dribla isso. E assim, a primeira estratégia para driblar isso é que a mulher precisa aprender duas coisas. Primeiro, ninguém dá conta de tudo. Ótimo. Né? Aceita que você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Segundo, delegue. A gente precisa aprender a delegar e aprender a pedir ajuda, né? Porque um dos padrões invisíveis, que são padrões culturais, né? Que a gente vai assimilando pelas narrativas todas culturais, seja das mídias, dos filmes, das séries, né? E através da própria educação, né? Que a gente recebe, é a perfeição, né? A mulher tá sempre buscando, eu falo que é uma corrida de hamster, né? Que a gente está sempre correndo. Para quê? Para a validação externa. E buscando essa validação externa, a gente nunca encontra um ponto de equilíbrio de bem-estar. Parece que está sempre faltando algo, né? Então a gente tem que ser a melhor mulher, a gente tem que ser a melhor mãe, a gente tem que ser a melhor atleta, a melhor profissional, fazer a melhor festa, receber maravilhosamente bem,
né? E isso tem nos adoecido. É o mito da supermulher, né? Essa supermulher que dá conta de tudo, gente, ela tá exausta. Exatamente, né? tá exausta, tá doente, o burnout, o transtorno de ansiedade, a depressão. As pesquisas mostram que as mulheres são mais vulneráveis do que os homens. Agora, Juliana, tem uma coisa também no fim de ano que acho que comete homens e mulheres, que é uma tristezinha de final de ano, né? Eu costumo reparar que algumas pessoas entram numa sintonia, num mood de infelicidade, numa depressãozinha, assim, vão sendo levadas por um caminho de, às vezes, reavaliar a vida. O ano passou, as promessas do início do ano eu não cumpri. E agora? E como sair dessa cilada? Como dar esse start para virar uma chave? Eu acho que é se planejando melhor para o ano que virá, né? Cumprir, né? Porque eu acho que todo ano novo é o quê? É um símbolo de renovação. Né, um símbolo de uma nova oportunidade, um recomeço. Então, assim, ao invés de ficar focado no que você não conseguiu fazer em 2024, coloca a tua energia para pensar em como realizar aquilo que é importante para você em 2025. E com critérios, né? Porque é o que você acabou de falar, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Exatamente. Então, colocar metas realistas talvez seja um caminho. Metas realistas e, além das metas realistas, aprender a delegar. Lidar com a culpa feminina também, né? Que muitas vezes a mulher se sente dividida, ela se sente culpada por fazer coisas que são importantes para ela, né? E essas coisas, às vezes, por exemplo, autocuidado, né? Um tempo para si. Você até perguntou quais as estratégias para a gente lidar melhor com esse final de ano, né? Muitas estratégias são as pausas. O nosso cérebro precisa de pausas. A gente não foi feito para essa atividade ininterrupta. A gente precisa aprender a pausar, né? E é o que eu falo para as minhas clientes, para as minhas alunas. Gente, não precisa meditar. Né? Às vezes a gente coloca umas metas irreais, como você falou, metas realistas, né? Às vezes a pessoa chega e ela já quer começar meditando 10 minutos por dia, tipo uma pessoa mega agitada no 220, né? Como que é uma coisa assim que já é uma autossabotagem por si só. Já começou errado. Já começa falhando, né? Que ela já começa querendo dar o máximo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com a psicologia positiva é só 1%. Não precisa ser 50, não precisa ser 90, não precisa ser perfeito. É só um pouquinho. O que é mais importante é a consistência, né? E às vezes a gente quer ir com toda a força do mundo, mas toda a força do mundo a gente não consegue sustentar. Porque a gente tem muitos outros pratinhos para equilibrar, né? Então, assim, acolha a mulher possível, a possível, não a heroína, não a Mulher Maravilha, né? Aquela que é possível naquele momento, com compaixão. E tem uma outra coisa também que eu observo em relação à felicidade, conversando com amigas, com pessoas assim de um círculo próximo, que ai, mas quando eu emagrecer 10 quilos, aí minha vida vai estar ótima. Hoje não é. Ai, mas quando eu for promovida no meu emprego, a minha vida vai ser perfeita, porque por enquanto eu tô ralando, eu tô me desgastando, eu tô estressada. Né? Quando meu filho fizer... Eu acho que isso já tá errado também. E eu ser feliz hoje, sei lá, amanhã a gente nem tá viva, amanhã tanta coisa pode mudar e hoje eu não estou sendo feliz. Essa coisa da felicidade está no futuro. É uma realidade para muita gente, Juliana? É sim, e você tem toda a razão. É como se a gente adiasse a felicidade, né? Porque a nossa cultura tem uma tendência a acreditar que a felicidade ela é um destino. Então, ela é algo a ser alcançado, como você disse, lá na frente, quando eu tirar férias, quando eu me aposentar, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu conseguir essa promoção, né? A Sonja Lubomirski, uma pesquisadora da psicologia positiva importante, ela tem um livro em que ela trata exatamente disso tudo que você acabou de trazer. Chama-se Mitos da Felicidade. E é por isso que felicidade se aprende, porque uma das primeiras coisas que a gente aprende é o que você acabou de dizer, é que a felicidade, ela não é um destino, ela é uma jornada. É o caminho, né? Exatamente. E a gente precisa aprender a saborear a jornada, ou seja, celebrar as pequenas conquistas, né? Eu tô aqui, por exemplo, acabei de receber de você o Diário da Gratidão. É uma estratégia eficiente? Super. Tô vendo aqui que a gente tem que anotar coisas boas do dia, cada coisa que aconteceu boa no dia, a gente tem que ficar mais atento a isso. É uma percepção? Sim, porque o que acontece? A gente estava até conversando um pouco antes de começar, né? O nosso cérebro tem um mecanismo chamado viés da negatividade, que faz com que a gente seja capaz de reter
tudo que dá errado, né? Então a gente fica ruminando. Se a gente for pensar num dia na nossa vida, a maioria dos acontecimentos são neutros. Podem não ser grandes emoções, mas também não são coisas muito que chacoalham e que são muito horríveis. Geralmente são neutros. Mas o que acontece? Se a gente tem um acontecimento ruim, às vezes uma coisa que deu errado, a gente tem uma capacidade de reter aquilo e a gente fica ruminando. Às vezes por dia, aquilo que deu errado, o que eu fiz errado, e muitas vezes a forma como a gente se trata quando a gente fracassa é muito cruel, né? E isso são experiências que, além de não proporcionarem bem-estar, elas ainda impedem que a gente experimente emoções positivas, como, por exemplo, orgulho, interesse, alegria, diversão, esperança, gratidão, né? Então, para a gente driblar esse mecanismo do nosso cérebro, a ciência tem nos mostrado que práticas simples como essa, de conte as suas bênçãos, ou seja, conte o que dê certo, né? Funcionam muito bem para driblar esse mecanismo de negatividade do nosso cérebro. E o que é o conceito de positividade tóxica, Juliana? Porque isso é muito mencionado nas redes sociais. Como é que você analisa isso? Que fenômeno é esse? A positividade tóxica é aquela positividade forçada, né? Em que a gente nega a existência da dor, em que a gente nega a experiência de emoções negativas. Isso é totalmente irreal. Isso não é o que a psicologia positiva prega, né? O que a psicologia positiva prega é que a gente abrace, reconheça todas as emoções. Todas as emoções são importantes. Se a gente evitar as negativas, o duto de experiência de emoções é o mesmo. A gente não tem um para negativa e um para positiva. Se você evitar tudo que for negativo, você também vai estar bloqueando as emoções positivas. Então, não é sobre negar, é sobre fingir que você está feliz o tempo inteiro. É uma ditadura do smile ou da felicidade. Não é sobre isso, é sobre você reconhecer, mas você saber gerenciar. Você também não pode se permitir, então assim, não é não viver e não reconhecer as emoções negativas, mas é não se permitir ficar por lá muito tempo. Porque a gente sabe que se a gente ficar tempo demais, aquilo vai nos arrastando cada vez mais para baixo, né? Tem um seriado ótimo na Apple TV, que é de um psicólogo, e ele tem uma estratégia maravilhosa. Ele faz o seguinte, ele coloca no celular, ele tira 15 minutos para sofrer. Ele coloca no celular uma música bem triste, eu achei essa estratégia o máximo, super triste, é com Harrison Ford. E aí ele fica, aqueles 15 minutos, ele se permite sofrer. Ele junta tudo de ruim para aquele momento. Ele chora, ele sente, ele vive aquele luto, aquela dor. Quando apita lá o alarme de que terminou os 15 minutos, ele seca as lágrimas e segue em frente. Olha só, muito bom, hein? Eu achei muito boa essa estratégia. E eu acho que é isso, né? O Joseph Campbell, ele tem uma frase que eu amo. Ele fala que ele sempre buscou viver dentro do trilho da felicidade. Que muitas vezes, ao longo da vida dele, vários acontecimentos tiraram ele desse trilho. Mas ele sempre buscou voltar rapidamente pro trilho. Agora, só pra gente encerrar, eu sei que isso não é uma receita de bolo. Passa por terapia, autoconhecimento. Se você pudesse listar ou dar algumas dicas para sobrevivência nesse final de ano, para a gente olhar para a vida com mais carinho e, claro, com mais felicidade. Passa para a gente algumas coisas que sejam simples, absorvíveis e que, assim, eu gosto muito do óbvio, porque o óbvio, às vezes, num determinado momento, eu não dei muita bola. Mas quando eu ouço num outro momento, às vezes eu falo, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Então, por favor, Juliana. Certeza. Eu também adoro o óbvio. Inclusive, eu gosto de dizer que a psicologia positiva é a ciência do óbvio, porque ela diz pra gente, num formato de pesquisa, né, com validação científica, tudo aquilo que a gente já sabe, mas que a gente não faz. Então, é preciso ser falado do óbvio para ver se a gente passa a fazer, porque é como um grande filósofo, que agora me perdi aqui no nome, mas ele fala, que eu gosto muito, conhecimento sem ação é nada, né? Então, assim, a primeira coisa é pensar aquilo que te faz bem, né? E se esforçar para fazer mais disso. Segunda coisa, abrir espaço na sua mente, no seu dia a dia. Delegue, né? Peça ajuda. As mulheres têm muita dificuldade de pedir ajuda.
né? Eu hoje acordei 6 horas da manhã, fiz uma masterclass às 7. Eu tinha que vir pra cá, mas também tinha que ir pra ginástica, que eu vou com a minha filha de 14 anos, a gente faz juntas, ela tava me esperando. A minha filha de 10, é o último dia dela na escola, tinha entrega de presente de professores. E eu tive que ponderar e pensar, nossa, se eu for na ginástica com a minha mais velha, se eu for levar a minha mais nova pra escola, que é do outro lado daqui do estúdio, eu vou morrer doida. Eu vou me estressar muito, isso vai me deixar muito nervosa, muito angustiada. Eu não vou aproveitar esse momento de entrega de presente. Não vai ser legal. Então, eu escolhi delegar. Né? Eu gostaria de poder estar em todos os lugares, eu gostaria de poder fazer tudo, mas eu aceitei e acolhi a mulher possível. Então, essa é uma outra dica: acolha a mulher possível. Né? É um mantra que eu tenho: eu não vou dar conta de tudo. E ok. E tá tudo bem. Né? E esse reconhecimento traz uma leveza, porque eu acho que isso é algo muito importante para a felicidade. Leveza. As pessoas que fazem, geralmente, as certificações em psicologia positiva, os protocolos de bem-estar comigo, isso é algo que eu sempre escuto no final dos depoimentos. A psicologia positiva trouxe mais leveza para minha vida. E como é que você foi buscar esse conhecimento? O que te levou à psicologia positiva? Uma longa jornada. Bom, eu sou jornalista de formação, né? E em 2010 chegou um livro às minhas mãos chamado Mulheres Correm com os Lobos, uma bíblia do feminino, me mudou completamente. Eu comecei a trabalhar com círculos de mulheres de forma muito intuitiva pela primeira vez na minha vida, né? Eu sou aquela pessoa que busco muita excelência, então, teoricamente, eu nunca estaria pronta para fazer aquilo, né? E aí, pela primeira vez, eu aprendi a fazer o meu trabalho fazendo, na prática. E as outras mulheres me apoiaram muito, isso é muito fortalecedor. Juliana, obrigada, parabéns Obrigada a pelo você. teu trabalho. Obrigada, gente.